Sem dúvida nenhuma, de todos os livros já publicados, o mais incrível de todos é a Bíblia Sagrada. Considerado o livro mais importante da história, a Bíblia Sagrada foi concebida durante a história de toda a civilização. Mas existem outros livros já encontrados, muito intrigantes e peculiares. Você vai conferir agora os livros mais intrigantes da história. Para as perguntas mais difíceis, nós deixamos para a ciência. Para as respostas mais simples, o Tato explica. O livro de Enoque. Em 1948, um garoto beduíno chamado Mohamed El-Dib era pastor de ovelhas na região de Qumran. Foi quando deu falta de uma das ovelhas e de longe a viu sobre uma colina. Ao subir na colina não viu mais a ovelha. Então pôde observar ao seu redor várias cavernas. Foi quando teve a ideia de lançar uma pedra nas cavernas para afugentar a ovelha. Quando jogou a pedra, ouviu um barulho de jarro quebrando. Voltou correndo para a aldeia para chamar um adulto para lhe ajudar em sua descoberta. Foram encontrados cerca de 800 fragmentos de manuscritos guardados na caverna, dentro de jarros devidamente tampados. A maioria dos manuscritos foram escritos há mais de 300 anos antes de Cristo, que contavam desde histórias bíblicas até histórias pré-diluvianas, de cerca de 8.000 anos atrás. Dentre tantas raridades estava o livro de Enoque. Escrito em hebraico antigo, o livro em si conta a história de Enoque, entre outras histórias interessantes. Fala de gigantes, carruagens de fogo, viagens ao cosmos. O livro de Enoque também é citado na Bíblia. Conta também a história dos anjos caídos, dos Néfilins, que seriam filhos dos anjos caídos, com mulheres filhas dos homens. O mais interessante é que Enoque reinou por mais de 100 anos, viajou ao espaço, era intermediário entre homens, gigantes e anjos. Viveu na Terra mais de 300 anos antes de ascender aos céus com os anjos. A história de Enoque, sem dúvida, é uma história incrível. Dentre tantos livros encontrados na mesma caverna, também foi encontrado um outro livro muito interessante, o Livro dos Gigantes. Embora o livro esteja fragmentado e, por assim ser, incompleto, o Livro dos Gigantes conta uma narrativa da perspectiva dos próprios gigantes. O livro conta também, entre outras coisas, que os próprios gigantes que chegaram a sonhar com a ira de Deus através de sonhos proféticos, por causa de suas atitudes violentas e transgressões, o fim estava próximo. O Livro dos Gigantes conta também que eles procuraram por Enoque, por saber que o fim estava próximo, mas Enoque não estava mais na Terra. Então enviaram um gigante numa viagem cósmica para encontrar com Enoque. Na sequência, houve um grande dilúvio, apagando assim grande parte dos gigantes da face da Terra. Os dois livros, o Livro de Enoque, o Livro dos Gigantes, entre outras centenas de manuscritos encontrados à beira do Mar Morto, em Qumran, no deserto da Judéia, um intrigante manuscrito é encontrado, o manuscrito de cobre. Descoberto em 1952, o artefato é produzido em torno de 70 anos depois de Cristo. E os textos prescritos nesse artefato curioso relata detalhes de uma longa lista de tesouros, objetos de ouro, prata, assim como moedas. Supõe-se que tal tesouro fazia parte do templo sagrado de Salomão e que antes da queda de Jerusalém, os hebreus o retiraram e o esconderam no deserto, deixando assim o pergaminho de cobre como mapa. Porém, como nenhum dos itens descritos foram encontrados, existe um forte debate entre os pesquisadores de sua autenticidade, ou por esse tal tesouro escondido pelos hebreus tenha sido achado em outro momento por alguém. O livro de Enoque
o Livro dos Gigantes, entre outras centenas de manuscritos encontrados à beira do Mar Morto, em Qumran, no deserto da Judéia, estão todos expostos no Museu de Israel. O manuscrito Voynich. Você já deve ter ouvido falar do manuscrito de Voynich. Datado do século XV, o manuscrito era um dos mais intrigantes já encontrados. Durante um século, os especialistas não conseguiram traduzir as suas mais de 240 páginas. Ele é chamado de um manuscrito de Voynich porque quem o encontrou foi Wilfrid Voynich, no ano de 1912, próximo a Roma. Após a datação por radiocarbono, descobriu-se que o manuscrito é do século XV, escrito em uma língua nunca vista antes. Era um artefato muito misterioso, com letras estranhas e desenhos intrigantes. Especulações sustentam que é uma obra de uma seita religiosa secreta, muito antiga. Outras hipóteses eram de que o livro trazia em seu conteúdo a receita para a vida eterna ou o elixir da juventude. Mas estudos recentes de especialistas em linguísticas e traduções chegaram à conclusão de que o manuscrito de Voynich seria nada mais do que um livro de receitas ou um livro médico com receitas para as doenças ou problemas de saúde mais comuns na época. Liber Linteus Zagrabiensis, escrito em etrusco, um idioma antigo que era usado na Península Itálica. O Liber Linteus Zagrabiensis, ou Livro de Linho de Zagreb, é o único livro em tecido que se tem notícias. O documento em tecido foi utilizado para envolver uma múmia de aproximadamente 2.200 anos atrás, encontrada no Egito durante o século XIX, com 13.000 palavras, dentre elas 1.200 aproximadamente ainda legíveis. Bom, você deve estar se perguntando: o que um linho produzido e escrito na Itália estaria fazendo no Egito há mais de 2.200 anos atrás? Bom, especialistas afirmam que já havia um comércio no Mediterrâneo, o que facilitou a entrada de tais artefatos no Egito. O manuscrito se encontra na cidade de Zagreb, na Croácia, e daí vem o seu nome. Seria este documento produzido para um ritual funerário? Ou seria um grande status possuí-lo? A Pedra de Roseta. Durante a construção de uma fortificação em 1799, na cidade de Roseta, no Egito, o capitão francês Burchard tropeçou em uma grande pedra coberta por inscrições incompreensíveis, o que chamou a atenção de todo mundo. Logo, Burchard se deu conta que poderia ser um achado arqueológico muito importante. Desde 1802, a Pedra de Roseta se encontra no Museu Britânico de Londres, que imediatamente chamou a atenção de todos. Foi escrito em 3 idiomas: grego antigo, hieroglifos e em demótico. Os escritos em grego são as saudações dos sacerdotes antigos à ascensão de Ptolomeu V Epifânio. Os hieróglifos foram parcialmente traduzidos e deixam em destaque o nome de Cleópatra e Ptolomeu. As escrituras demóticas não foram traduzidas e até hoje o Museu de Londres dá uma lembrancinha da Pedra de Roseta para os visitantes. O Martelo das Bruxas contém 256 páginas, escrito em latim no ano de 1486, construído para entender a bruxaria. Foi publicado na Europa e logo se tornou muito popular, chegando assim até o continente americano, o Novo Mundo. Considerado a Bíblia dos caçadores de bruxas, não só trazia formas para reconhecer uma bruxa ou um bruxo, assim como também o tipo de condenação e tortura para que houvesse uma confissão e a sentença.
era a morte, usado para provar e condenar possíveis bruxas ou bruxos na época da Inquisição. Estima-se que mais de 60.000 pessoas foram mortas através desse livro, queimadas ou enforcadas. O autor era Heinrich Kramer. Contudo, o livro só mostra toda a sua crueldade e insanidade da antiga Inquisição. Para as perguntas mais difíceis, nós deixamos para a ciência. Para as respostas mais simples, o tato explica.